Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje, finalizando o livro de 2 Samuel, capítulo 23 e 24. E estamos aí, nessa tarefa maravilhosa de meditarmos na palavra de Deus. E hoje, depois de você ler, eu creio que você já vai ter lido, Você lê e medita nos primeiros versículos do capítulo 23, que são palavras maravilhosas, São as últimas palavras de Davi, e ele fala sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele fala, olha só, vou ler apenas um versículo, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Eterno falou em mim, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel falou-me. Quem governa sobre os homens deve ser justo, dominado pelo temor de Deus. Será como luz da manhã ao raiar do sol, numa manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Então, uma palavra maravilhosa, que o Senhor usou ali, o rei Davi, nas suas últimas palavras, ali da sua vida. E ali, o Davi meditando e falando, ele falou também de muitas coisas que ainda vão acontecer. E os três, um dos três homens que serviam Davi, que eram os mais chegados de Davi, eles estavam ali com ele, E eles tinham feito coisas maravilhosas, tinham vencido muitas guerras. E Davi disse, nossa, quem me dera beber da água de Belém. E aí, esses três homens, eles foram, arriscaram a vida deles, foi lá no poço, da cisterna e buscou essa água para Davi. E aí eles chegaram com essa água e Davi falou, que isso? Eu não sou digno de beber dessa água. Uma água que vale o sangue de vocês, porque vocês arriscaram a vida de vocês. E ali Davi, ele não quis beber daquela água, porque ele tinha um cuidado, muito grande, um amor muito grande por esses homens ali, guerreiros. E no capítulo 24, nós não sabemos porquê, mas ele começa dizendo, e a ira do Eterno tornou-se a se acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e faz um censo de Israel e de Judá. E o rei disse a Joabe. Aqui é um pouco delicado, porque lá em 1 Crônicas, no capítulo 21 e versículo 1, já fala que foi Satanás que incitou a Davi. Aqui fala que Deus o incitou. E nós não sabemos qual foi a ira de Deus e por que Deus permitiu, que Satanás incitasse a Davi. Então, amados, é tão sério isso, Então, esse foi um dos segundos pecados terríveis que Davi cometeu. Porque isso aí mostrou um orgulho, uma soberba, que ele queria saber quantos homens que ele tinha no exército dele. Ele queria saber a quantidade desses homens. E isso não agradou o coração de Deus. E Joabe ainda falou com ele, não vamos fazer isso não, Davi, a gente não precisa contar esse povo. Só que ele não ouviu a Joabe e ele fez com que Joabe contasse esse povo. Então Joabe teve que obedecer e contou, os homens. E ali Deus mandou o profeta Gade, até Davi, falou com ele, olha, Deus manda te falar que é para você escolher 3 coisas. Escolhe uma delas que você quer que Deus faça. Então, Deus falou várias situações terríveis que poderiam acontecer que ele escolhesse. Aí ele falou que eu não caia na mão dos homens. Aí Deus permitiu a peste, Veio uma peste por 3 dias e matou, essa peste matou mais de 70 homens. E a peste foi terrível, Davi ficou horrorizado com aquela peste. Ele falou assim, meu Deus, seja, no capítulo 23, versículo 24, capítulo 24, versículo 17, e Davi diz ao Eterno, ao ver o anjo ferindo o povo, eis que pequei e agi perversamente, porém o que fizeram essas ovelhas? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Ou seja, eles estão pagando pelo meu pecado, isso não é justo. Aí, Gade falou com ele, olha, então você vai subir até o altar, em Araún, altar na eira de Araún, no Jebuseu, e você vai fazer ali, um altar a Deus e oferecer sacrifício para ele. Assim Davi fez, e assim Deus cessou aquela praga. E
interessante, né, que esse homem queria doar aquela terra. Ele falou: não, eu preciso comprar, eu tenho que comprar essa terra, você tem que me vender. E ele pagou um preço altíssimo por aquela terra. E ali, aquela terra, né, onde o Senhor ouviu, Deus atendeu, né, os habitantes ali e cessou aquela peste. Ali Deus ouviu a oração dele. E nós sabemos, né, que essa terra é justamente aonde Salomão veio construir, né, o templo de Deus, aonde ele veio construir o primeiro templo. E então, amados, é muito sério, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e que nós não provoquemos a ira de Deus, porque quando nós provocamos a ira de Deus, Ele permite que coisas terríveis possam acontecer a nós. Ele permite que nós passamos por situações muito difíceis, né? Então aqui foi porque Davi ele deixou a soberba, né? Ele começou a deixar isso entrar dentro do coração dele. Foi a brecha que ele deixou. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desses pensamentos, desses sentimentos que não são agradáveis a Ele. Que Ele nos livre da soberba, do orgulho, da altivez, porque isso traz a ira de Deus, né? E que o Senhor nos livre e que Ele guarde o nosso coração nele. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente.